Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar para vocês como que eu fiquei devendo mais de 20 mil reais na AWS, Amazon Web Services. Para quem não conhece, a AWS é uma plataforma de computação em nuvem da Amazon, daquele mesmo, do e-commerce. E como que funciona? Bom, nela você pode criar servidores sobre demanda. Por exemplo, imagine que você tem um evento que vai ocorrer ao longo de uma semana e você quer rodar um software nessa mesma uma semana, às vezes para fazer um cadastro ou um sorteio. Porém, sairia muito caro você comprar um servidor físico e instalar ele em algum lugar só para usar por essa uma semana. Seria muito mais interessante você utilizar uma plataforma em nuvem como a AWS. Lá você pode criar um servidor na nuvem, instalar o seu software e utilizar ele nessa semana. Quando você não precisar mais dele, você encerra o servidor e paga apenas por aquela semana, sendo muito mais barato. Eu, como sou de TI, há mais ou menos uns 2 anos atrás, eu comecei a estudar a AWS para ter uma certificação. Afinal de contas, no meu trabalho é bem comum utilizar esse tipo de plataforma. Então, eu comprei um curso online lá na Udemy e comecei a fazer o curso. Mais ou menos no meio do curso, o instrutor mostrou como eu poderia criar uma chave de acesso para uma aplicação Java poder criar servidores. Eu achei muito interessante essa ideia, ou seja, uma aplicação minha poderia criar um servidor, ou até mesmo armazenar arquivos no S3, que é um serviço de armazenamento de arquivos da Amazon. Então, eu achei bastante interessante a ideia e comecei a testar. Porém, o instrutor no curso deu 2 informações muito importantes. Ele falou que essa chave de acesso era uma informação sensível e que você não poderia mostrar essa chave para ninguém. Ela tem que ser oculta porque é como se fosse uma senha mesmo. E a segunda dica que ele deu é que se você vai utilizar um recurso específico, crie a chave com acesso apenas a esse recurso. Por exemplo, se você quiser utilizar o S3, dê acesso a essa chave apenas ao S3. Assim, se alguém conseguir acessar a sua chave, ela vai ficar limitada àquele recurso que ela tem acesso. Mas eu pensei, não! Eu não vou fazer dessa forma. Por quê? Porque eu quero testar todos os recursos da AWS. E eu não estou afim de ficar criando uma chave para cada recurso. Eu vou criar logo uma chave com acesso total e eu testo ela e uso sempre que eu precisar. Não, nada a ver, irmão. E foi isso, eu ignorei totalmente a dica do instrutor e criei lá o meu código, apartado do curso. Esse código não tem nada a ver com o curso, é um código que eu fiz apenas para testar. E no código que eu fiz para testar, eu coloquei a minha chave de segurança lá diretamente no código, E testei, funcionou. Eu consegui fazer minha aplicação Java, interagir com S3, armazenar arquivos lá, recuperar arquivos de lá. Ótimo, maravilha, minha aplicação está funcionando, fiquei contente e beleza. Deixei a aplicação lá dentro no meu notebook que eu tinha feito e esqueci um pouco dela. Alguns dias depois, uns 3 dias depois, lá no meu trabalho, eu senti falta do código. Eu falei, poxa, eu queria dar uma olhadinha naquele código, só que eu não estou com acesso agora, porque eu estou aqui no meu trabalho e o notebook está lá na minha casa e o código está lá. E eu pensei, eu vou colocar esse código no GitHub. Assim, sempre que eu precisar acessar ele, eu vou conseguir de qualquer lugar, porque o GitHub está na internet. Para quem não conhece, o GitHub é uma plataforma de Git que fica na internet e lá você pode ter repositórios privados e públicos. Os repositórios na época públicos eram gratuitos e os pagos e os privados eram pagos. Hoje no GitHub você já pode ter repositórios privados gratuitos, mas na época não. É bem comum que desenvolvedores coloquem seu código lá até para fazer um portfólio. Você vai numa entrevista de emprego, você coloca no seu currículo e o entrevistador consegue dar uma olhadinha nos códigos que você já fez que estão lá no GitHub. É como se fosse uma rede social para desenvolvedor, onde você publica seus códigos lá e tem a opção de deixar eles públicos ou privados. Quando eu cheguei em casa, eu fiz aquilo que eu imaginei, que eu pensei. Eu peguei o meu código e joguei lá no GitHub em um repositório público. Por 2 motivos. Primeiro, que na época o privado era pago. E segundo, porque teoricamente não tinha nada de importante naquele código, era só um teste. Porém, eu esqueci completamente que eu tinha colocado a chave de autorização da AWS dentro do meu código. E essa chave tinha acesso total à AWS. Pois bem, eu não lembrei disso. Comitei lá no GitHub o meu código e esqueci também desse assunto. Fui trabalhar no outro dia normalmente. No final do meu expediente, eu fui acessar meus e-mails. E lá tinham 2 e-mails da AWS.
O primeiro e-mail era um alerta para quando o valor a ser pago na AWS passava de $2. Você pode configurar isso na AWS como quiser e no meu caso eu defini o alarme para $2. Afinal de contas eu só estava estudando e a AWS tem uma parte de recursos gratuitas e eu estava testando basicamente recursos gratuitos, então não era para ser cobrado nem ao menos $1 na minha conta. Porém, eu achei estranho, poxa, por que passou de $2? E eu acessei lá o console da AWS na parte de cobrança para dar uma olhadinha. E aí eu tive uma surpresa. A conta estava em $3.500. Eu falei, nossa, não é possível, tem alguma coisa errada. E saí rapidamente procurando se tinha algum recurso que eu tinha esquecido de excluir na AWS. E eu não encontrei nenhum. E aí que vem um caso interessante. Por que eu não encontrei nada? Eu não encontrei nada porque a AWS ela tem um sistema de regiões. Ou seja, ela tem diversos data centers espalhados pelo mundo inteiro. Ela tem servidor nos Estados Unidos, em São Paulo, no Japão e em diversos outros locais do mundo. E quando você loga na AWS, você escolhe uma região para acessar. Você cria o seu recurso na região mais próxima de onde seu sistema vai ser utilizado. Por exemplo, se os seus usuários estão em São Paulo, o ideal é que você crie os seus servidores no data center de São Paulo. Assim, a latência entre o seu software e os usuários será bem menor. Então, por conta disso, a AWS tem uma seção de regiões, onde você escolhe a região do seu recurso. E eu estava na região default da AWS, que é a região de Virgínia, que é a região mais barata. E então não tinha nenhum recurso criado ali. E eu achei muito estranho, achei que era algum erro da AWS. Então eu falei, poxa, tem alguma coisa errada. Então eu voltei na minha caixa de e-mail e fui olhar o segundo e-mail que eu recebi da AWS. E era um e-mail da AWS falando que ela localizou a minha chave de acesso no GitHub e pediu para eu remover o mais rápido possível e também validar a chave na minha conta. E aí eu entendi o que aconteceu. Poxa, aquela chave que eu tinha criado estava no meu código e agora ele está no GitHub para todo mundo ver. Eu aprendi nessa ocasião que a AWS, por precaução, fica escaneando o GitHub e já prevendo que alguém possa acabar por descuido colocando a chave de acesso no GitHub. Então, eu já te removi o meu código do GitHub e também invalidei a chave na AWS. Mas mesmo assim, eu ainda não consegui encontrar onde estava esse recurso. Onde estava alocado esse recurso, porque eu não achei na região de Virgínia. Como eu era inexperiente ainda na AWS e estava um pouquinho desesperado por causa do valor, eu acabei não pensando em mudar de região. E o que eu fiz? Eu fiz uma coisa, eu basicamente encerrei a conta da AWS. Eu fui lá e cancelei a conta da AWS. E quando você cancela a conta da AWS, automaticamente ela encerra os recursos que foram criados. Porém, quando você encerra, você ainda tem acesso à área de cobrança e à área de chamados. Lá no chamado eu respondi falando que eu já tinha feito os procedimentos e falando que estava um valor muito alto na minha conta e que não tinha sido eu que tinha utilizado. Ok, eu estava ainda no meu trabalho e fui para casa. Chegando em casa, ainda não tinha tido uma resposta do chamado, então depois de um tempo eu fui dormir e como eu estava muito preocupado, por volta das 2 da manhã eu acordei e resolvi dar uma olhadinha na minha conta da AWS. E quando eu abri, eu tive uma segunda surpresa, porque o valor tinha subido. Em vez de $3.500, estava $5.500. Se a gente converter no dólar de hoje, isso dá mais de R$25 mil. Porém, naquela época o dólar estava um pouco mais baixo e dava cerca de R$20 mil. E eu vi uma outra informação importante. A previsão que a AWS estava fazendo até o final de mês, até o final do mês, era que eu ia gastar cerca de $100 mil na minha conta. E aí realmente eu fiquei muito desesperado. Eu falei, nossa, eu não sei o que fazer. Se a conta chegar a $100 mil, o que eu faço? Eu vou ter que vender tudo que eu tenho, transformar em Bitcoin e mudar para a China, porque eu não tenho como pagar isso daí. Ladrão! Eu não fazia ideia quais eram as consequências desse valor alto na minha conta e eu não consegui pagar ele. Mas ainda a conta estava em $5.500, né? $100 mil era apenas a previsão. Bom, eu pensei, tenho que resolver isso agora. Eu estava vendo, né, essas informações pelo celular, então eu levantei, fui para o meu computador e comecei a procurar como que eu poderia entrar em contato com a AWS para resolver isso. Eu achei num fórum um rapaz falando que se por acaso lá no chamado eu pedisse contato por telefone, a AWS costumava entrar em contato muito rápido.
Eu tinha anteriormente colocado contato web, que é via texto, porque eu não tinha tanta segurança em falar inglês. Eu conseguia ler bem, escrever bem, mas falar no telefone eu não tinha certeza se eu ia conseguir, então eu deixei contato web. Mas dadas as circunstâncias, como era urgente, eu falei, eu vou me virar no inglês com ele, porque o suporte da AWS era só em inglês. Então eu fui lá e criei mais um comentário no chamado e coloquei assim: Please call me as soon as possible. E coloquei lá como chamada telefônica. E o suporte da AWS foi muito eficiente, porque 30 segundos depois eles me ligaram. Ligou um rapaz do suporte falando inglês, e eu expliquei em inglês também a situação para ele, falando que o código, eu tinha deixado minha chave no GitHub, que aparentemente alguém tinha criado os recursos da minha conta, mas eu não tinha localizado, e por conta disso eu tinha cancelado a conta. Aí o suporte da AWS me perguntou se eu tinha interesse ainda em continuar utilizando os recursos, e eu falei que sim, que eu tinha interesse, porém eu não tinha como pagar todo aquele valor. E ele falou que tudo bem, então falou que ia ativar minha conta e me mostrar como que eu podia remover os recursos que estavam sendo utilizados. Ele ativou minha conta e mostrou lá, pediu para eu entrar em cada uma das regiões. E lá nas regiões, realmente, em todas as outras regiões, tinha um monte de servidor daqueles mais fortes. Eles não estavam mais no ar, quando eu encerrei minha conta. Os servidores foram encerrados também, mas estavam lá, A AWS ainda mostra o histórico dos servidores que foram criados e estavam todos lá. Provavelmente, também no GitHub, existem robôs que ficam escaneando para ver se pessoas descuidadas como eu colocaram a chave lá. E quando eles encontram, eles usam de maneira maliciosa. Eu não sei, de repente para minerar Bitcoin ou fazer alguma operação que eles precisam. E essas pessoas que não são bem intencionadas, elas já sabem que o servidor a região de Virgínia é o padrão. Então eles devem ter uma configuração para não criar nada em Virgínia e criar em todas as outras regiões para ludibriar a pessoa que foi a vítima do golpe. E foi isso que aconteceu exatamente comigo. O instrutor da AWS, o suporte da AWS, mostrou para mim como remover todos os servidores das outras regiões. E aí eles falaram que o suporte falou que ia fazer uma solicitação para eles avaliarem o meu caso para eu não precisar pagar esses $5.500. E ele falou que dentro de 3 dias úteis eles dariam uma resposta. E eu falei, beleza, fiquei um pouco mais tranquilo, porque minha conta ia parar de crescer, não ia chegar a $100.000, parou nos $5.500. E aí eu fui dormir tranquilo, e depois, tranquilo assim, mais ou menos tranquilo, e depois de 3 dias eu tive a resposta da AWS. A AWS me falou que eles analisaram o meu caso, entenderam qual foi o problema, que não fui eu que utilizei, e eles decidiram não cobrar de mim os $5.500. Então eu escapei de pagar toda essa fortuna aí para a AWS. Porém, eles deixaram claros que no contrato de uso lá da AWS diz que eu sou responsável por qualquer custo da minha conta. E que se isso acontecesse de novo, eles não iam fazer outra exceção como eles fizeram agora. Beleza, eu agradeci e fiquei muito feliz de ter esse problema resolvido. E é isso, pessoal. Foi essa história aqui. E eu quero deixar claro para vocês que em momento nenhum eu trouxe esse vídeo para desencorajar você a utilizar a AWS. Inclusive, eu digo ao contrário. Eu acho muito útil, se você trabalha com TI, estudar sobre a AWS e testar os serviços. Porque com certeza, aí na sua vida profissional, você vai cruzar com alguma demanda referente à AWS. Apesar de tudo isso, o suporte da AWS foi muito eficiente. Eles localizaram previamente a vulnerabilidade no GitHub, me notificaram, me atenderam super rápido no suporte e ainda assim me perdoaram a dívida por conta que não foi eu que usei. Depois desse evento, eu ainda estudei mais sobre a AWS e consegui tirar minha certificação. E hoje eu utilizo a AWS normalmente no trabalho. Porém, o vídeo é um alerta para vocês não cometerem o mesmo erro que eu cometi. Se você quer utilizar algum código, alguma chave de segurança, não coloque ela diretamente no seu código-fonte. Coloque ela em variável de ambiente ou em algum outro lugar, algum arquivo de configuração separado. Jamais coloque no Git nenhuma chave de segurança, usuário ou coisas do tipo. Lembre que o Git salva todo o histórico do que acontece no repositório. E se em algum momento você comitou alguma senha lá, a senha sempre vai ficar lá. Mesmo que você apague depois, se alguém entrar no histórico do seu código-fonte, ele vai conseguir localizar a sua senha. Beleza? Então é isso, era esse o conteúdo que eu queria trazer no vídeo de hoje. Se você gostou da história, deixa um like para fortalecer o canal e também se inscreve no canal para você receber novos conteúdos como esse aqui.
Também ativa o sininho para sempre que eu lançar um vídeo, você ser notificado e não perder nada do que rola por aqui, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima!